atriz, produtora cultural, professora de teatro e escritora. Lorena Lima é autora de 4 livros, 3 infantis e um livro de contos para o público jovem e adulto. O e-book Só Conto Pra Elas foi lançado em 2021 e está disponível gratuito na internet. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. Hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho da escritora Lorena Lima. Ela é autora de 4 livros, também é atriz, diretora teatral, preparadora de elenco, produtora cultural. Trouxe só algumas coisas porque a lista era grande, né, Lorena? Vamos falar um pouquinho disso tudo. Vamos. Porque, querendo ou não, a literatura ela também se mistura com outras expressões artísticas. Exatamente. Então vamos começar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada. Lorena, a nossa mesinha do Dedo de Prosa sempre tem os livros aqui dos escritores. Cadê? Então vamos começar falando disso? Vamos começar a nossa conversa falando disso. Porque no bastidor você falou assim, eu sou uma escritora desapegada. Então cadê os seus livros? E vamos falar um pouco disso. Então, cadê os meus livros? Eu também estou ali, procurando. Bom, os meus livros, eles acabaram. Então ela é uma escritora de livros esgotados. Entenda assim também, é bom. Mas também é por falta de recurso. Que é um problema também enfrentado sério por muitos escritores, Exatamente. né? As suas novas edições, como, né, viabilizar essas novas edições. Então, como os meus filhotes todos foram através de fomento cultural, né, através da Secult, e aí eu não consegui mais acessar a reedição através de fomento. Então, e tem 2 na gaveta também, tem 2 livros na gaveta, mas há esse anseio, né, de você poder acessar recursos. Eu sinto falta demais nesse aspecto, porque quando eles são lançados em pequenas quantidades, né, eu digo os editais, então tem o edital de literatura para estreante, o edital para escritores que já têm seus livros lançados. E eu participo desse segundo módulo. Então, são poucos os prêmios. E há outros interesses também, no meu caso, o teatro. Então, eu acabo dando, às vezes, mais importância até para os editais de teatro. Né? Então, é isso aí. A gente vai fazendo escolhas e eles vão ficando aí. Não esquecidos, mas invisíveis nesse aspecto físico. Estão invisíveis, Lorena, mas aqui nós vamos mostrar. Então, vamos começar por eles, ó. Em 2013, você lançou A Menina Cão, um livro infanto-juvenil. Isso. Em 2014, Os Irmãos de Papel, também infanto-juvenil. 2016, A Carteira Voadora, infanto-juvenil. E 2021, fomos para um outro público, o livro Só Conto Pra Elas, que é um livro para um público jovem adulto. Vamos falar um pouquinho da sua produção para o público infantil. Sim. Passa um pouquinho por ela pra gente. Então, os 3, sem intenção nenhuma, viraram uma trilogia. Isso foi se dando ao longo da escrita. A necessidade de escrever sobre a infância. O primeiro é a abordagem da minha primeira infância, vivida em Belém do Pará, que eu sou de lá, moro há 31 anos aqui, em Vila Velha. Então, eu conto esse primeiro momento da infância no Pará até os 10, 11 anos de idade. Família. Depois, para o segundo, Os Irmãos de Papel, eu abordo o segundo momento da infância, porque eu mudei de Belém para São Paulo, aos 11 anos. E vivi essa transição. Fui morar num bairro, Avenida Santa Leopoldina, próximo a Ceasa, um bairro assim, só de casas, e na década de 80, né? Então, assim, vivi esse período em São Paulo. Numa segunda infância, e aí eu conto essa experiência da segunda infância com aquelas crianças na rua, porque foi o momento de brincar na rua, ainda, né? Hoje é mais difícil, Hoje né? é mais a gente difícil. vê isso. E aí eu parto depois para o terceiro momento, que é a vivência dessa menina, que eu me chamo dessa menina, né, agora aqui com você, mas na escrita eu me coloco como narradora personagem também, me assumo, né, e vou brincando com isso. Que é a Carteira Voadora, que fala da relação dessa menina pelas escolas que ela passou.
Então, é por isso que é a carteira voadora. A capa é essa menina na carteira voando. Se você pegar o meu histórico escolar, você pira. Você fala assim... Mudou muito de escola. Que é isso que essa menina viveu, entende? Porque, além de mudar de escola, porque minha mãe mudava muito de bairros também, principalmente em Belém, eu mudava muito de Belém, São Paulo, Belém. Minha mãe era apaixonada pelas duas cidades. E aí eu vivo essas experiências nessas escolas. E você hoje não tem mais o livro, mas você publicou ele e também fez um trabalho em escolas, né? Exatamente. Então você também traz essa experiência, né? Esses livros, eles, em algumas instantes, eles estão por aí. Com certeza, principalmente nas bibliotecas públicas. Porque os 4, né? Aí falando só dos 3 nesse momento, mas todos pela Secult, os editais de literatura, inicialmente como estreante, depois como escritora. E a Secult tem isso, ela distribui. Então, e também nas minhas propostas, dentro dos editais, eu faço o link sempre com a educação. Sim. Distribuir o livro para as crianças, não só para a biblioteca da escola. Então, eu fui fazendo projetos com as escolas públicas, né? E trabalhando com os trabalhando alunos. com os alunos. A educação está bem presente também, né? Muito Ela passa presente. muito essa questão da sua literatura e também do teatro, né, Muito, Lorena? muito. De uma maneira geral, né, o ser humano, ele é educador e é educando. O tempo inteiro. O tempo inteiro, em qualquer função que estejamos. Em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida, Verdade. a gente está sempre trocando com o outro, enfim, vivenciando as experiências, levando para a gente, levando para o outro. Mas quando a coisa começa a ser assumida nesse aspecto, né, em que eu promovo através dos meus livros o contato com a escola, o contato com os professores, envolvendo também os professores nos projetos, porque eu dependo deles, né? A biblioteca da escola, o espaço, enfim, a coisa vai tomando um outro vulto, né? Mas é um vulto que vem também de dentro de mim, desse anseio de que o livro seja acessível, de que seja para todos, de que o escritor não seja algo que, nossa, eu estou lendo esse livro, meu Deus, quem é essa pessoa? Aquela figura distante, né? Inalcançável. E é assim que eles enxergam. Enquanto eu não era, né? Assim, não me exercitava nesse lugar da escrita, eu também, quando eu li um livro na escola, eu não sei, eu acho que com todo mundo deve acontecer isso. Nossa, eu queria tanto conhecer esse escritor, essa escritora. Nossa, eu queria muito conhecer. Será que ela existe? E quando eu chegava nas escolas, olha, era assim, surpreendente as reações. E o que você deixa, né, a partir disso? Você também pode. Você também pode ser um escritor, né? Que a gente dialoga, conversa, não é só ir lá dar autógrafo, não sei o quê. Não, é troca mesmo. Agora também, o público infantil, você a partir da experiência de 3 livros publicados, né, para o público infantil. E experiência em escola também é um público bem sincero. Muito. Né? Também tem essa devolução, que eu acho que deve ser uma devolução riquíssima. Eu não tenho dúvidas de que a minha, eu vou dizer, o meu amor, né? Que paixão é uma coisa que dá e passa, né? E é mais impulso, né? Mas o meu amor pela escrita, para a infância, talvez porque eu tenha vivido a minha infância muito fortemente, em todos os momentos, e ela sempre foi permeada pela brincadeira, sempre eu tive espaço para brincar, espaço-tempo, né? Espaço também, espaço rua, espaço casa, espaço escola, não é? Que não era tão concreta como as escolas são hoje, no sentido sólido mesmo, de asfaltadas, né? Acimentadas, que é uma coisa que eu não abro mão de estar próximo desse público o tempo inteiro. Não tem como. Sabe quando você fala assim, nem se eu quisesse, que você olha para o lado, você olha para o outro, você está cercada? Exatamente por conta desse retorno. E hoje você dá aula de teatro, dou aula de teatro em escola para diversos públicos, mas também para o público infantil. Infantil e o adolescente, né? Infantil juvenil, Sim. Enfim. Do 6º ao 9º, faz parte do currículo deles na escola, e o ensino médio, que desde o ano passado tornou-se uma eletiva de teatro dentro da escola. É eletiva, mas existe a procura? Existe a procura, pequena ainda, mas existe. E a gente não abre mão.
Porque é assim mesmo, o teatro ele vai no miudinho. É. Às vezes ele arrebanha muito, mas os que ficam são os que vão... Mas os que ficam também, eles ficam. Eles ficam, não é? Exatamente, É isso aí. eles ficam. E isso nos interessa muito. Até os que foram também nos interessa, porque passaram, de alguma forma. A literatura também é um pouco assim. É. Né? Assim, os que ficam, ficam. Os que às vezes passou ali, experimentou, não pegou tanto, em um outro momento da vida, às vezes Volta, resgata. né? Não Volta, tem isso? Tem. Tem muito disso, eu acho, né? A pessoa que, na infância lia bastante, aí teve aquele período... né, mais desinteressada, mas aí chega um outro ponto que isso vem mais forte, resgata, né? Quando tem em casa, assim, essa experiência que os pais, né, têm muito contato com o livro, vê os pais lendo e os pais leem juntos, eu acho que é mais fácil. Ajuda não bastante. Eu não tive, né? Eu não tive um incentivo à leitura dentro de casa, por exemplo. Eu nunca vi minha mãe lendo um livro, né? Meus pais eram separados. Mas naquele período, década de 80, na escola, a leitura era algo muito... Era primordial, assim. Se tinha aulas de leitura na sala de aula, né? A gente experimentava ler em voz alta, cada um, né? Com o seu livro. E como eu também assistia muito a desenhos, né? Era apaixonada por desenhos e... lia muitas revistinhas em quadrinho. Então, às vezes, eu, quando tinha o dinheirinho para comprar o lanche na escola, que era escola pública, eu trocava o lanche pela revistinha. Então, eu guardava, ou eu pegava metade e depois ia lá na banca e comprava uma revistinha. Eu colecionava, né? Tinha coleções, assim. Meu quarto eram montanhas de Turma da Mônica, Asterix, e vários. Depois que eu fui me dar conta... que eu tenho um processo de eu vou escrevendo, mas eu vou também me livrando, porque o livro é isso, né? Você se livra, você escreve e se livra daquilo, porque até então aquilo fica te perturbando. Eu preciso escrever sobre isso, e foi o primeiro livro assim, A Menina Cão. Eu preciso escrever sobre isso, eu preciso escrever sobre a minha infância, porque eu estava vivendo um período de doença. Minha mãe estava indo embora com Alzheimer, ou seja, levando todas as memórias embora. E como registrar, e como não perder, não é? Porque nesse aspecto a memória ela é arqueológica. Eu falo sempre disso. A memória da infância ela é arqueológica. E geralmente alguém conta para você como você foi quando era criança. Então, se alguém disser para você, olha, quando você era criança, alguém da família, né? Enfim, quem esteve perto de você durante sua infância, você fez isso, isso e isso, e foi assim, 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 contar uma história sobre você, pegue para você. Porque é um tesouro. É um tesouro. Seja essa história engraçada e perturbadora, enfim, pegue para você, porque alguém foi lá e cavou e te deu. Então, quando eu vi ali minha mãe naquele processo de finitude através da perda da memória, eu preciso escrever sobre a infância, eu preciso escrever. E aí escrevi. Você pegou e escreveu. Escrevi. Acabou. Em 20 dias o livro estava pronto. Lorena, falamos dos livros infantis, mas eu quero falar também dessa experiência sua de publicação para, né, um público adulto. Vamos lá. Depois do nosso intervalo, pode ser? Pode. O Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco do trabalho da escritora Lorena Lima. Lorena, falamos um pouquinho sobre os seus livros infantis, né? Não só sobre os livros, mas né, toda a sua experiência enquanto escritora de livros infantis. Falamos um pouco desse público, né? Que é um público que você trabalha também enquanto professora de teatro. Mas eu queria falar um pouco sobre essa outra experiência que você tem, que é um livro de contos, né? A sua publicação mais recente, inclusive, de 2021, Só Conto para Elas. Quer dizer, um livro de contos já para um público jovem adulto. Como é que foi, né, essa transição? Essa transição não, porque né, você tem projetos ainda para o público infantil e tudo, mas como é que foi essa experiência com esse outro público? Eu acho que a necessidade de escrever contos, e especificamente para mulheres, assumidamente, né? Não que os homens não possam acessar, devem acessar, mas a preferência é delas, né? Só conto para elas. E eu sei que há aí, às vezes, uma curiosidade, né, muito grande, e isso é ótimo.
o teatro é muito fomentador dessa transição, ou dessa outra forma de falar, de escrever, né, para adultos, porque eu estou sempre conectada com temas que permeiam as nossas histórias, né, que permeiam as mulheres, as memórias, a infância. E aí isso foi ficando mais forte, a vontade de falar sobre determinados temas que já estavam ali comigo, eu querendo começar a falar sobre, mas não sabia como. Isso vai ser o quê? Um texto, uma dramaturgia? Isso vai ser um livro, uma história só? Falar, não, tem tantas coisas que eu tenho vontade de falar, são tantas gavetinhas, que eu vou abrir uma por uma e vou ver como que isso vai acontecendo. Tanto que foram 3 anos escrevendo. Então, eu fui com muita calma, né, muita tranquilidade. Quando nenhuma gavetinha abria aqui, foi um olhar que eu abri muito mais a perspectiva para o comportamento social mesmo, o fora, né? O fora, que eu ando muito de ônibus, eu ando muito a pé pela cidade. E isso começou também a trazer para mim o desejo de falar sobre aquilo que eu via nas outras mulheres. É um livro de contos, é uma coletânea, são 13 contos, não é isso? São 13 contos. E você chama, Lorena, de contos femininos autoficcionais. Eu queria falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Então, a autoficção, ela é um suporte dentro da literatura, que ela é uma das maneiras que eu mais gosto de me expressar, porque ela me proporciona brincar com a realidade, brincar com o que é biográfico, ou autobiográfico no meu caso, mas né? Não necessariamente que 100% daquilo é biografia. Não, né? Não. Então, é o suporte. Por isso é o suporte. Entendi. É a ficção te trazendo essa ponte que você escolhe como atravessar. Eu estou aqui falando de algo que é doloroso para mim, mas de que maneira a ficção pode chegar e não é amaciar, mas é trazer novos olhares, novas perspectivas. Olha, você pode falar dessa dor através disso aqui. Olha, você pode trazer outras personagens e dividir com elas. Fragmentar isso. Então, a ficção, ela te dá esse poder, né? Ela te autoriza a você brincar com a sua própria história. Ou com a história do outro, enfim. Então, eu me lambuzo, assim, né? Aí tem gente que fala, mas o que é realmente autobiográfico? Assim, eu não sei mais. Eu já brinco tanto de construir, reconstruir, desconstruir, que a mim não interessa o que é. Me interessa, assim, a honestidade com que eu me coloco diante daquele fato. Porque, para mim, tem a ver com teatro. E eu costumo dizer, gente, quando eu lancei o primeiro livro, né, e tal, nossa, agora você virou escritora. Eu não sabia que você era escritora. Eu falei, nem eu. Eu nunca me imaginei escritora na vida, não foi um sonho, não foi nada projetado. Mas o teatro me levou a isso, a vontade de registrar, né? A vontade de me experimentar e reinventar através da escrita. Lorena, quando você fala, a gente percebe que, pelo menos assim, a partir da sua vivência, como essas coisas estão conectadas, né? A Sim. literatura e o teatro. Exato. Bom, E aí eu falo também, costumo falar, tá, gente? E é brincadeira, mas como brincadeira é coisa séria, eu assumo como coisa séria também. Que a minha escrita, ela é isso. Eu coloco figurinos nas palavras. Então, eu vou vestindo as palavras com os figurinos que eu quero. E aí, eu estou dizendo aí que eu sou escritora, mas eu também sou uma escritora-atriz que tem intenções com a escrita. E as minhas intenções com a escrita, elas perpassam diretamente a vontade que eu tenho das pessoas lerem e fazerem. E montarem como espetáculo, como cena, como vivência, sabe? Eu vou experimentar ser essa personagem aqui hoje. Então, essa é a minha intenção. Então, tá vendo? Olha só. Mas você tem livros que já foram adaptados para o teatro também. Então, 2 literaturas infanto-juvenis. A primeira, Menina Cão, também através, né, de edital. Né? Como é importante o edital. Sim. Queremos mais, precisamos de mais fomento.
porque é uma luta, né? Às vezes são 4 prêmios para 400 e poucos, então a gente fica ali. A Menina Cão a gente montou e depois Os Irmãos de Papel. Agora Os dois fez esse, e você mesma fez esse trabalho de adaptação. Eu faço a dramaturgia. Até isso, né? Eu preciso da literatura, eu assumo isso, eu preciso da literatura para desdobrar para a dramaturgia. Porque aí lá eu posso escolher. E como ninguém vai me cobrar direitos autorais, eu faço o que eu quiser, porque é meu. Isso daqui eu não quero falar sobre isso, não. Vou falar isso aqui vai seguindo, e eu vou desconstruir. Às vezes, por outros caminhos. Por outros caminhos. Então, se você lê Os Irmãos de Papel e for assistir ao espetáculo, é claro que você vai encontrar, porque os personagens estão ali, mas as formas com que eles vão vivendo aquela história, você vai se surpreender. Então, tem que ter os dois. Tem que assistir, tem que ver o espetáculo. E os 3, tem que fazer oficina, né? No final. Então, e dramaturgia também, né? Dramaturgia, quando eu escrevo, é com intenção clara de montar. Outro dia, uma pessoa que leu falou assim, nossa, se a gente pegar e já lê, e já pode montar, porque você dá indicações de montagem. Eu falei, mas é porque eu quero mandar, eu quero dirigir. Mas que mania, né? Que nada, mas aí você faz o que você quiser. Mas é isso, a escrita é sempre pensando em ação. Em ação. Eu peguei esse livro, gostei. Nossa, isso aqui eu posso fazer alguma coisa com isso? Faça. Entende? Sempre com essa intenção. Lorena, eu queria falar um pouco dessa questão do feminino, né? Principalmente a partir do seu último livro. Aqui no nosso programa mesmo, a gente percebe que tem esse boom, e que bom que tem, de mulheres, né, escrevendo, publicando, encontrando esse espaço na literatura, que, como outros espaços da nossa sociedade, eram espaços muito masculinos, né? Ainda assim, né, a gente tem lugares que são bem fechados, espaços bem fechados. É uma luta. Né? É uma luta constante. Né? Nós estamos lutando, mas é uma luta. E a gente está aí, temos né? nossas vitórias. Sim, sem dúvida. Mas essa é uma delas, né? Essa é uma delas, mas a batalha é longa. É longa. Que eu não posso deixar também de colocar que eu fiz parte de um dos projetos que eu tenho notícia, que é um dos maiores da escrita feminina, em especial de mulheres daqui do estado, não é? Que é o Elas Tramam, que foi um projeto da Nieve Matos, que também é dramaturga, diretora, escritora, né, de dramaturgia, e eu fiz parte desse projeto. Então, isso me deu muito mais força, me colocou de frente a essa possibilidade, junto a outras mulheres. Então, o Elas Tramam tem 3 livros de dramaturgias femininas, não é? Ali, físicos, livros físicos, tem e-book também. Elas têm um blog e nós conseguimos essa produção que foi reconhecida no estado como um lugar de maior espaço para a escrita feminina. Aí não tem como, né, você não sair cheia de coragem para o enfrentamento. E aí isso, claro, de todas as maneiras, me causou esse fomento. Assim, eu preciso continuar, tem que dar continuidade a isso. Até porque, no meu grupo de teatro, a gente inicia com um espetáculo falando sobre mulheres, lá em 2010. Daí, aos poucos, você vai sendo engolida, né? Mas, quando você se vê diante e junto com outras mulheres, isso é muito importante. Às vezes, não é só isso, é isso aqui, tá junto mesmo, fazendo isso acontecer de verdade, fisicamente, né? E eu acho que na pandemia a gente sofreu muito por conta disso também. E aí, eu não abro mão de assumir esse lugar. Assumir mesmo. Talvez por isso o título também Só Conto para Elas. E aí eu brinco com os homens que eles podem, claro, devem, é importante que façam, mas com essa, sabendo que é só para elas, porque só a gente sente. Né? Por mais que eles compreendam, que eles se tornem parceiros nisso, nesse desmonte, né, nesse descascar aí do machismo em todas as suas amplitudes, mas só quem sente é a gente. A gente é que sente medo de andar sozinha na rua, a gente é que se sente coagida quando muitas vezes está num núcleo totalmente masculino e que você é vista ou não. E é isso, assim. A gente tem que batalhar mais para chegar nos mesmos lugares, quando consegue chegar. Quando consegue chegar. Né? Mas aí a gente também, acho que agora
agora, né, que eu digo, como é contínua, é uma luta contínua, muitas vezes um movimento solo mesmo, solo, porque até isso, às vezes é difícil até também dar a mão para outra. E a gente né? tem que ir rompendo esses de uma ciclos. forma geral, né? Criar os nossos filhos, educando de uma outra forma, todos, né? Filhos, porque a gente é mãe, estava falando sobre isso, mas todos, é uma obrigação nossa, como sociedade, né? Romper e rompendo, e tirando essas cascas mesmo. O primeiro conto, voltando, chama-se Tangerina. E Tangerina fala de uma mulher que está envelhecendo. Ela está se dando conta do envelhecimento dela, se dá conta. E tudo se transforma, né, a partir disso. Então, ela vai tendo que assumir essa nova forma. Então, eu faço essa brincadeira com a Tangerina. Daí vocês leem depois, que vai estar, né, já é liberado para ler. Então, porque naquele momento aquilo estava me afetando muito, porque eu me dei conta também, olha, né? Só quando a gente olha assim no espelho e fala, não, mas aí como é que vai ser isso e tal? Já está sendo, olha, a pele está ficando diferente, olha as marcas. Ou você faz as pazes com o seu amadurecimento em todos os sentidos e se assume diante dessa beleza que somos nós, cada um de nós, ou você vai cair aí em malhas terríveis, né? De escravização de padrões. E aí, como é que você fica no final das contas? Talvez até você se perca de si. Lorena, a gente vai colocar o link, porque o seu livro ele é um digital, e-book, é um e-book, está gratuito para as pessoas Exatamente. baixarem, né, e lerem. A gente vai colocar o link. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Dedo de Prosa. Obrigada. O bate-papo foi ótimo. Te desejar, assim, uma caminhada bem longa, né, com muitas produções teatrais, muitas publicações, e que você volte com novidades para a gente conversar mais vezes. Volto. Muito obrigada também. Obrigada. Quero agradecer a toda a equipe, agradecer a Gabriela pela oportunidade. E é muito importante esse espaço, que ele possa se fazer cada vez mais amplo para a gente que está aqui, querendo falar, querendo contar, querendo compartilhar. Obrigada, viu? Volte sempre. Voltarei. O Dedo de Prosa fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação TV Alice, mais perto de você.